Falar agora em relação ao nível de umidade, né, do solo lá em Mato Grosso. Está baixo. Vamos saber se isso impacta o plantio da soja. Eu converso então com o Felipe Reis, analista de cultura da Earth Daily. Muito bem-vindo. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos os espectadores. Sempre um prazer falar com vocês. Boa tarde, prazer é todo nosso. Vamos lá então, ô Felipe, falar pra gente como é que está aí o nível hoje aí da umidade do solo no estado, né, no Mato Grosso, e se isso pode acarretar no produtor não iniciar então o plantio logo, né, após o fim do vazio sanitário, esse plantio aí da soja, né, a próxima safra da soja. Sim, hoje a gente tem um nível de umidade do solo, ele é o menor nível dos últimos 30 anos, pelo menos, talvez até um pouco mais, se a gente estender a nossa time series, mas o mais importante, ou o que mais preocupa nesse momento, é que a previsão, segundo o modelo europeu, mostra uma continuidade de seca, ou seja, sem chuvas para as próximas 2 semanas, né, para os próximos 14 dias. Ou seja, mesmo sanitário, a umidade do solo tende a continuar diminuindo. E associado a essa seca, ela vem acompanhada aí a um calor, temperaturas acima da média. Tá? O modelo americano, eu estou utilizando outro centro de meteorologia, ele traz uma média de temperatura máxima ali em torno de 40 a 41 graus Celsius, ou seja, algumas regiões podem ter temperaturas até mais, até acima de 41 graus Celsius. E aí aumenta a evapotranspiração e resulta numa queda da umidade ainda maior. Então é um cenário onde o produtor tem que ter muita cautela, porque pode correr o risco de ter de realizar o plantio novamente, realizar o plantio com uma umidade do solo muito baixa, como que a gente tem observado em Mato Grosso atualmente, é um risco que pode ser evitado, pelo menos por enquanto, que ainda deve começar deve ser liberado o plantio da soja. Então, esperar um pouquinho pode ser uma ótima estratégia para o produtor, pelo menos aí no curto prazo, até o início da segunda quinzena de setembro. Então, o Felipe, a gente vê aí que setembro já dá esse pontapé aí no plantio, o início do plantio da soja, né? Em várias regiões, né? Dependendo do calendário aí, mas é esse início a partir de setembro da safra 25, 26 da soja. Por enquanto, sem previsão de chuva para o estado. Então, a dica preciosa é essa, do nosso produtor do estado, né? Em específico aí Mato Grosso, ele esperar a chuva aconteceu que mais daqui a 15 dias, um pouco mais, na segunda quinzena, melhor dizendo, que essa chuva deve vir. Ou seja, tem que ter cautela e esperar para ele não ter lá na frente ter que replantar. É isso, não é? Exatamente. A gente trabalha aqui com dois modelos meteorológicos, o europeu e o americano. O europeu ele mostra seca para os próximos 14 dias. O americano ele traz volta das chuvas, mas a partir do dia 10, 11 de setembro. Caso este modelo esteja mais preciso, então o produtor pode ficar aí esperando dia 6, na verdade dia 7, 8, 9, até mesmo 10 de setembro, onde na teoria ele já está liberado para realizar o plantio, mas para confirmar se realmente há essa volta das chuvas e qual a intensidade, certo? Não iria adiantar muito você ter volume de chuvas muito pequeno, 1 milímetro por dia. Aí seria também recomendado que ele esperasse volumes maiores para que então a umidade dos solos recuperasse de uma maneira um pouco mais intensa, e aí ele parte para o plantio da soja com com maior ritmo, um ritmo um pouco mais acelerado. A gente estamos ainda em setembro, se o produtor aguardar um pouquinho, ele reduz o seu risco de problemas em uma germinação desuniforme ou necessidade de replantio, e isso pode ser aí um ponto-chave para o produtor, pelo menos por enquanto. Quando a gente fala de clima, o produtor ele não tem muito o que fazer, a não ser aguardar o que vai acontecer. Ele não tem muito poder de realizar uma irrigação no nível do tamanho do estado do Mato Grosso, que tem um plantio, uma área muito extensa das áreas de soja. Então, espera um pouquinho, aguarda para confirmar quando a estação da seca realmente se encerra, quando a estação das águas volta. Aí nós estamos falando da volta das chuvas, o aumento da umidade do solo, e aí ele realiza esse plantio de uma maneira mais tranquila.
Felipe, qual o ideal então, né, quando a gente fala na volta, acabando o período da seca, iniciando aí o período das chuvas, qual que é o ideal então para a umidade do solo ficar 100% aí para o nosso produtor do estado de Mato Grosso, como iniciar então o cultivo, né, o plantio da soja? Quando a gente olha para o que aconteceu nos últimos 15 anos, a gente pegar o que foi a média da umidade do solo neste período e observarmos a partir do momento que atingir 10, 20%, um pouquinho abaixo da média, mas com uma previsão de continuidade de aumento gradual, aí o produtor já pode realizar o plantio tranquilamente. Assim como foi o ano passado. O ano passado, este ano, nós também tínhamos uma umidade do solo baixa, não tão baixa quanto o que nós estamos registrando atualmente, é verdade, mas ainda assim baixa. Os produtores aguardaram para confirmar a volta das chuvas, e isso não resultou numa baixa produtividade da soja e nem mesmo do milho safrinha. Lembrando que a gente tem um plantio do milho safrinha seguido da soja. Então, se você atrasar o plantio da soja, você vai atrasar a colheita da soja, consequentemente atrasar o plantio do milho safrinha. Mas se você realizar o plantio ali em outubro, isso para a soja, para o milho safrinha, não deve haver muitos impactos. Claro que eu estou falando apenas do plantio e colheita. Se essa seca se estender em novembro, dezembro e início de janeiro, aí nós temos um outro cenário. Mas para o produtor ir aguardando, analisando a sua região, a sua fazenda, o que foi a umidade do solo nos últimos anos, chegando um pouquinho próximo, se aproximando da média, ele já pode começar a realizar o plantio, desde que haja uma previsão de continuidade de chuvas. Felipe Reis, analista de cultura da Earth Daily. Muito obrigada, Felipe, por essa conversa aqui com a gente, né? Vamos esperar essa chuva iniciar, né? Lá no estado, para o nosso produtor rural dar esse início ao cultivo da soja na safra 25/26. Obrigada, uma boa tarde e até a próxima. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.